Olá, bom dia. Está a decorrer o ano de preparação para celebrar o centenário das aparições em Fátima. A esperada presença do Papa Francisco em Fátima, em maio do próximo ano, vai, por certo, marcar um ano de celebrações que acontece a partir da Covadeiria e um pouco por todo o mundo, onde se divulga a mensagem de Fátima e se recria o ambiente de peregrinação que identifica Fátima. Temas para analisar no programa Eclésia de hoje com a irmã Ângela Coelho, postuladora da causa de canonização de Francisco e Jacinta Marto. Antes, mostramos-lhe imagens e mensagens da audiência geral do Papa desta quarta-feira. O Papa associou-se no Vaticano à celebração do 13 de maio e recordou a devoção de São João Paulo II por Nossa Senhora de Fátima. Venerdì ricorre la memoria liturgica della Beata Maria Vergine di Fatima. In questa apparizione Maria ci invita ancora una volta alla preghiera, alla penitenza e alla conversione. Ci chiede di non oltraggiare più Dio. Avverte l'umanità intera della necessità di abbandonarsi a Dio, fonte d'amore e di misericordia. Sull'esempio di San Giovanni Paolo II, grande devoto della Madonna di Fatima, mettiamoci in attento ascolto della Madre di Dio e impetriamo la pace per il mondo. Francisco já manifestou a sua intenção de estar em Fátima na peregrinação internacional do 13 de maio do próximo ano, centenário das aparições. O novo altar no recinto do Santuário de Fátima vai acolher a peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de maio. Um novo altar que cria um novo ambiente no recinto do Santuário de Fátima. É em torno dele que decorre, pela primeira vez, a celebração de uma peregrinação internacional aniversária, após ter sido dedicado no último domingo na missa presidida pelo Bispo de Leiria Fátima, Dom António Marto. Uma obra que teve a preocupação de se integrar no conjunto arquitetónico que parte da Basílica do Rosário de Fátima. A nossa preocupação, tanto na arquitetura como na engenharia, foi integrar o edifício numa imagem bastante forte que tem a Basílica e a sua escadaria original. Portanto, tivemos que modificar o desenho da escadaria e enquadrar a plataforma a eixo com a área necessária e depois tentar fazer uma cobertura que fosse o mais ligeira possível. Com capacidade para 120 concelebrantes no novo presbitério, destaca-se neste ambiente celebrativo o ambão, o altar, o Cristo ressuscitado e o lugar de Nossa Senhora de Fátima. Um novo espaço preparado para receber o Papa em 2017. O Papa Francisco, ao vir, virá coroar esta celebração do centenário, mas nós nunca perdemos de vista que para nós é relevante o acolher de cada peregrino que aqui vem em cada dia e que aqui vem nas grandes peregrinações. É óbvio que este recinto posteriormente nos merecerá uma reflexão e também uma ponderação sobre melhorias a fazer, mas não neste horizonte da celebração do centenário. Acolhimento da imagem peregrina e consagração das dioceses de Portugal a Nossa Senhora marcam a peregrinação aniversária de 12 e 13 de maio. Em agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora sobre Fátima no contexto da primeira peregrinação internacional aniversária deste ano, o último de preparação para o centenário das aparições. É convidada do programa Eclésia a irmã Ângela Coelho, que cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia, onde queremos olhar esse alcance global da mensagem de Fátima, mas há um acontecimento que determina, por certo, todo o último ano em que a imagem peregrina passou pelas dioceses de Portugal. A irmã esteve também na coordenação desta feliz iniciativa. Que avaliação é possível fazer nesta ocasião? Paulo, muito obrigada pelo convite por estar aqui. Sim, fiz parte da equipa que organizou esta visita da Virgem Peregrina às dioceses de Portugal e tenho a dizer-lhe que nos mais de 18 mil quilómetros que a Virgem percorreu e está a acabar aqui na Diocese de Leiria Fátima, amanhã chega ao santuário, foram múltiplas as manifestações e os testemunhos no fundo, de maravilha, das maravilhas que Nossa Senhora vai fazendo na vida das dioceses e das pessoas. Tenho tido testemunhos, inclusive de alguns bispos, onde de facto confirmam a presença, junto das diversas celebrações que estavam preparadas para a visita da imagem, a presença de gente crente e também de gente não crente,
de gente até inesperada, dos setores mais longínquos da nossa Igreja, digamos assim, as tais franjas de que fala o Papa Francisco, sentiram-se convocados pela presença de Nossa Senhora. Foram múltiplos os testemunhos de conversão, de confiança. No fundo, a passagem da Mãe de Deus pelas dioceses de Portugal vem testemunhar isso mesmo, que o nosso povo português confia verdadeiramente em Nossa Senhora. Eu acho que é mesmo um dos grandes segredos de Fátima. É aqueles segredos que se trocam entre as pessoas e o coração de Nossa Senhora a quando da sua passagem. Pela capacidade transformadora que acontece só pela presença da imagem? E este só, enfim, com muitas aspas, não é? Claro. Sabe que as pessoas associam imediatamente aquela imagem à mensagem, ou seja, ao que aconteceu em 1917. E ainda que não saibam mais nada, reconhecem nas aparições de Fátima um sinal de carinho de Deus pelo nosso povo. E aquelas palavras da Virgem que vão passando e vão sendo conhecidas, como o meu imaculado coração será o teu refúgio, o caminho que te conduz até Deus, por fim o meu imaculado coração triunfará. Ou seja, estas palavras que começam a fazer parte da consciência cristã do povo português, as pessoas retêm-nas. E ao verem a presença de Nossa Senhora, repare cuja devoção em Portugal é tão antiga quanto o próprio povo português, sentem esta atração e esta confiança, até porque esta imagem veicula uma presença, a presença de Nossa Senhora, que é Mãe. Esta visita da imagem peregrina teve a preocupação por estar em diferentes locais que não só de culto. Aliás, é mesmo desses outros locais, em prisões, em lares, em creches, é desses locais onde acontecem coisas mais extraordinárias, onde aconteceram coisas mais extraordinárias. Sim, de facto, o Santuário, quando entregou as imagens às dioceses e os programas que cada diocese seria responsável por fazer, foi claro, creio que também inspirados pelo Papa Francisco, que a imagem teria de ir aos lugares onde habitualmente não vai ou não há este culto cristão tão claro, como, por exemplo, as prisões, os hospitais. E, de facto, há histórias lindíssimas, inclusive do próprio transporte físico, da imagem de acesso à própria prisão. Sabemos que, numa vez, como a porta de entrada era demasiado pequena para o carro que transportava a imagem, Nossa Senhora foi numa adaptação de uma grua que entrou e essas imagens em Setúbal. Essas imagens marcam-nos aquela parede, o arame farpado e Nossa Senhora que ultrapassa todos os obstáculos. Creio que esta imagem é a metáfora mesmo do papel de Maria da nossa vida. Ela, quando quer entrar, e ela quer entrar, não há obstáculo que a impeça de entrar. E, de facto, os testemunhos, quer dos prisioneiros, quer dos doentes, tenho conhecimento de um hospital concreto no Porto, onde todos se sentiram tocados, desde as direções, clínica, administrativa, até ao doente, ao médico, até ao pessoal mais humilde que trabalha, todos se sentiram tocados e interpelados por Nossa Senhora. De facto, ela não deixa ninguém indiferente. Esta iniciativa mostra que Fátima é muito mais do que um local? Sem dúvida, Fátima é uma mensagem. Obviamente que há um local, que é o Santuário de Fátima. Que os portugueses... um ambiente que caracteriza Fátima, não é? Sem dúvida nenhuma, e que os portugueses vão reconhecendo como seu, no fundo é o tal coração espiritual de Portugal, que nos falou o Papa quando veio, o Papa Bento XVI, quando veio em 2010 aqui a Fátima. Sem dúvida é este coração espiritual de Portugal e a imagem da Virgem Peregrina nas outras dioceses vai recriando este ambiente de serenidade, de paz, de oração, de interpelação, onde temos espaço para colocar as nossas dúvidas e onde também a Mãe de Deus nos vai deixando questões acerca do nosso seguimento de Jesus. Acredito que foi um projeto de preparação para o centenário, o melhor que se poderia conseguir, esta passagem da imagem peregrina. Pelo menos foi muito sonhado e até foi pensado que no ano anterior a esta viagem que agora termina, precisamente porque sentíamos que o projeto era grande e ultrapassava as forças humanas e a capacidade nossa, foi visitar numa primeira mão as comunidades contemplativas, com dois objetivos. Um deles, de facto, pedir a estas comunidades contemplativas que se oferecem no escondimento e na oração, que rezassem por todo o programa celebrativo do Centenário das Aparições, concretamente esta viagem que agora termina. Por outro lado, pensamos também nesta gente, estas mulheres e estes homens, que não poderiam ir este ano aos lugares normais visitar Nossa Senhora. Então, foi ela visitá-los a eles às clausuras. Também tive o privilégio de fazer parte da equipa. Visitei cerca de 90% das comunidades, fomos a cerca de 35 comunidades contemplativas, femininas e 2 masculinas, os Beneditinos e a Cartucha de Évora, e de facto era extraordinário e comovedor, porque era a equipa do Santuário que transportava a imagem. E como pedíamos às comunidades que a tivessem nos seus lugares privados, portanto na clausura, que fosse mesmo para a sua vivência, foi maravilhoso ver que entrávamos onde nunca poderíamos entrar em condições normais. Mas onde a Nossa Senhora entra, nós também podemos entrar. E, de facto, foi
constante o testemunho de gratidão para com a presença da imagem, o testemunho de fidelidade à oração, ao pedido que era pedido pelo santuário, e todos reconheceram como um dos maiores presentes que receberam naquele ano a visita da Virgem Peregrina. E, além fronteiras, de que forma é que a preparação para o Centenário das Aparições está a acontecer? Olha, tanto quanto temos chegado e tem chegado ao Santuário de Fátima, há de facto países que também estão a viver um itinerário celebrativo de preparação. Temos o caso, por exemplo, do Brasil, de algumas dioceses que viveram de acordo e em sintonia com o Santuário os 7 anos que prepararam. O caso mais curioso é o da Polónia, que prepararam um programa próprio de 9 anos, uma novena de preparação, que depois se associaram ao espírito do Santuário. Também temos vindo, e pelo esforço que, por exemplo, até nos convites que me fazem para difundir a mensagem de Fátima, tenho tido tantos convites nos Estados Unidos e vejo, por contacto direto que tive com alguns bispos que estão a programar as suas peregrinações diocesanas para o próximo ano, 2017, ao Santuário de Fátima. Portanto, nos Estados Unidos, posso dizer em primeira mão, por testemunho pessoal, também no Brasil, mesmo da Europa, têm vindo cada vez mais pedidos do Santuário ou da apostolação, irmos transmitir e partilhar o que é a mensagem de Fátima em ordem à preparação às suas vindas no próximo ano. De facto, também temos verificado um aumento de peregrinos do estrangeiro. O Brasil é, sem dúvida, o país que mais tem crescido, ou que mais cresceu nos últimos anos de peregrinos. Também da Ásia, da Coreia do Sul, das Filipinas. E aqui também tem crescido os nossos vizinhos, a Espanha, também tem aumentado muito este número. Portanto, temos verificado que há esta procura mais constante sobre a mensagem de Fátima. E há também esse recriar do ambiente de Fátima noutras partes do globo, por exemplo, até com o próprio edifício da Capela das Aparições no Brasil, não é? Sim, tem chegado ao santuário, de facto, muitos pedidos para recriarem como réplica a Capelinha das Aparições, ou, se assim não for, pelo menos a dedicação de algumas igrejas a que passam a chamar santuários de Nossa Senhora de Fátima. O Sr. Reitor foi, por exemplo, o ano passado ao Brasil entregar uma imagem numa diocese do Brasil, como disse, que estava a ser dedicado um espaço ao culto a Nossa Senhora de Fátima. Portanto, ainda que não haja a recriação do mesmo ambiente da Capelinha das Aparições, sem dúvida o elemento fundamental é a imagem de Nossa Senhora de Fátima e também dos pastorinhos que agora começam a ir acoplados a ela. E isto é um dos sinais inequívocos de que o culto a Nossa Senhora de Fátima e a difusão da mensagem está a crescer. E já falaremos ainda sobre esse aspecto da mensagem e da solidez da mensagem de Fátima. Ainda a propósito do Brasil, a germinação com a Aparecida, que contributo ofereceu à divulgação de Fátima no mundo? Ora bem, de facto, o que se passa é uma coincidência feliz, é que no próximo ano, em 2017, quer o Santuário da Aparecida, quer o Santuário de Fátima, estão a celebrar centenários. Aparecida, o 3º centenário da descoberta da imagem de Nossa Senhora da Conceição no Rio Paraíba, e o Santuário de Fátima celebra os 100 anos. Portanto, há a decisão tomada entre o Bispo Dom Raimundo, arcebispo de Aparecida, e o nosso Bispo Dom António Marte, foi um conjunto de ações que, de facto, se destacassem esta celebração que coincide aos dois santuários. Por exemplo, o ano passado, Dom António Marte e o Padre Carlos Cabecinhas ofereceram ao Santuário da Aparecida uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que foi entronizada solenemente. Posteriormente, Dom Raimundo Damasceno veio com uma delegação e ofereceu a imagem de Nossa Senhora da Aparecida ao Santuário de Fátima, onde está colocada, e isto de per se já permite uma grande difusão da mensagem. Há depois um conjunto de ações em comum, como por exemplo a oração do Rosário, em diversos momentos, nos 3 anos, ao mesmo tempo, simultaneamente, transmitido da Aparecida para o Santuário de Fátima e do Santuário de Fátima para a Aparecida. Para além disso, tenho conhecimento que no próximo ano, 2017, Dom Raimundo virá a presidir a uma celebração aniversária peregrinação no Santuário de Fátima e o Dom António Marte virá à Aparecida. Ou seja, este conjunto de ações em comum também tem como consequência, sem dúvida nenhuma, este difundir a mensagem de Fátima, pelo menos em terras dos nossos irmãos, na fé. E acredito que também ajuda a uma afirmação da mensagem mariana no seu todo, independentemente do culto em Fátima ou do culto na Aparecida, como uma identidade do cristianismo. Sem dúvida nenhuma. Há, no fundo, um dos grandes contributos do Santuário de Fátima nesta preparação do centenário é o estudo, inclusive de toda a função de Maria e o seu papel na história da salvação e na história da Igreja hoje.
Para isso têm contribuído muito os congressos. De facto, os simpósios teológico-pastorais que têm sido feitos, obviamente partindo de Fátima, mas abrangendo uma maior temática que não só a mensagem de Fátima, e sem dúvida é privilegiado o culto mariano. Temos os fóruns, por exemplo, houve um fórum internacional em Roma o ano passado. Existirá um outro aqui em Fátima no Exatamente. próximo ano, Este ano vai haver um já organizado pela PAMI, que é a Pontifícia Academia Mariana Internacional, que se reúne em diversos pontos de diversos países, geralmente na Itália. Este ano decidiram fazer o seu congresso aqui em Fátima, em setembro, em 2015. A temática será as aparições de Fátima, ou seja, as aparições de Fátima vista pelos mariólogos, os especialistas. Mas, sem dúvida, o ponto alto será no próximo ano, o Congresso Internacional de Fátima, que reunirá teólogos de todas as partes do mundo a pensar Fátima e a figura de Maria. Falemos da mensagem de Fátima 100 anos depois. Logo após as aparições, a primeira divulgação da mensagem de Fátima, essa marca da conversão, do sacrifício, esteve muito presente, com a organização de congressos, conferências, estudos, publicação da documentação crítica de Fátima, um sem número de iniciativas até académicas e sobretudo académicas, que houve uma nova interpretação da mensagem. Há um aprofundamento da mensagem e vão-se buscar outros filões teológicos, digamos assim. Desde logo a centralidade de Deus, que era um aspecto que não estava tão abordado, digamos assim, que até se inaugura com as aparições do anjo, cujo centenário já estamos a celebrar. O anjo da paz, o anjo de Portugal, apareceu em 1916, faz parte da mensagem de Fátima e, de facto, o primeiro convite feito aos pastorinhos é a adoração. Por isso, este aspecto trinitário, a dimensão eucarística da mensagem de Fátima, que até vai ser tocada no próximo Congresso Eucarístico, que se realizará também em Fátima, em junho de 2016, deste ano, esta dimensão eucarística, a importância e uma correta interpretação da devoção ao Imaculado Coração de Maria. Toda a dimensão eclesial, por exemplo, à volta da figura do Papa, da figura da Igreja, ou seja, houve muitos outros aspectos teológicos que foram sendo desenvolvidos com um aprofundamento mais rigoroso, digamos assim, nas perspectivas hermenêuticas que hoje a teologia nos dá. Uma perspectiva, por exemplo, sem dúvida, que temos estado a redescobrir no Santuário de Fátima é a da beleza. No fundo, é curioso que a primeira expressão dos pastorinhos relativamente à senhora que vêm e que querem descrever é que era muito bonita. Ou seja, esta dimensão do belo e da sua expressão nas diversas formas de arte tem sido muito desenvolvida nos últimos anos, dentro do contexto celebrativo, pelo Santuário de Fátima, pelos múltiplos eventos culturais, as exposições, os concertos, todo este vasto programa que está preparado até 2017, que terminará com o grande concerto de James Macmillan, mas também as artes performativas e até a nível da linha editorial do Santuário estamos a tentar ter uma grande preocupação pela própria dimensão cultural. Pense-se na Fátima 21, uma revista de um enorme interesse cultural e também teológico. Ou seja, este explorar a dimensão do belo e da beleza como expressão de Deus sente-se ultimamente como uma necessidade da própria mensagem. Ou seja, é a própria mensagem e os acontecimentos que empurram os teólogos e os colaboradores do Santuário e quem está à frente do Santuário a explorar esta dimensão da arte presente em Fátima, só que ainda não tinha sido percebida. E que convivência acontece entre essa dimensão presente na mensagem de Fátima e a devoção do peregrino que chega à Fátima com uma manifestação muito peculiar e que se calhar não tão próxima desses novos filões como falava a irmã Ângela? Eu penso que o peregrino que chega ao Santuário de Fátima é um peregrino do nosso tempo, marcado pelo nosso tempo. Ou seja, a cultura está a ser muito mais delicadamente percebida, até pelo simples e comum peregrino. Tem-se vindo, por exemplo, a crescer um número cada vez maior de gente que vai às exposições temporárias do Santuário, que já se perceberam que existem, estão em oferta. Portanto, o peregrino vai rezar, sem dúvida nenhuma. O peregrino de Fátima é alguém que vai ao encontro de Nossa Senhora, ou para pedir, ou para oferecer, mas este peregrino também já é marcado pela cultura. Sem dúvida nenhuma que também tem vindo a crescer aquele tipo de peregrino, ou mesmo turista, digamos assim, que procura o santuário já pela sua oferta cultural. As duas coisas não têm que estar necessariamente separadas, ou não se excluem mutuamente. O bonito é perceber que os peregrinos que vêm a rezar também aproveitam para ter algum contacto com a arte que surge a partir do fenómeno que eles vêm à procura em termos de veneração, de culto, de fé.
E sem dúvida que a cultura é uma das formas primordiais para falar de todos os acontecimentos da pessoa humana. E sem dúvida que de Fátima também. Uma última questão, Irmã Ângela Coelho. O Papa Francisco, em maio de 2017, em Fátima, enfim, é difícil dizer o que vai acontecer nesses dias. Em todo caso, é uma expectativa enorme que está a gerar-se em Portugal e no mundo pela presença do Papa, como acontece também em outros locais. Que contributo dará ele à globalização de Fátima? O Papa Francisco, quando chega, neste momento, dá uma globalização a tudo por onde vai passando, porque de facto mediática é um homem... sempre, não é? Sempre. Porque é um homem de gestos extraordinários, que nascem de uma profunda fé e de uma profunda relação de intimidade com o Senhor Jesus. E é isso que passa, ainda que não o percebamos tão claramente. Este é um homem movido por Deus. Qual é o grande impacto que tem a Fátima? Pois desde já é um centenário e estas datas mais fortes gostamos de ter o Santo Padre presente. Por outro lado, pela própria dimensão que a figura do Papa tem na mensagem de Fátima. Todos os Papas, pelo menos desde Paulo VI, que têm vindo aqui a Fátima, percebem que são amados no Santuário de Fátima. E são amados porque Nossa Senhora assim o transmitiu aos pastorinhos e desde muito cedo, a partir sobretudo da vidente Jacinta e depois da Lúcia de Jesus ao longo do seu ano, o Papa é uma figura conhecida. Mesmo antigamente, com outros papas onde a força mediática não era tão grande, aquele bispo vestido de branco, que faz parte da mensagem, faz parte do Santuário de Fátima. Por isso, acolher o Santo Padre Francisco no próximo ano em Fátima será, sem dúvida, uma alegria e também uma confirmação de tudo aquilo que é a vivência da mensagem de Fátima. Teremos algumas notícias ou alguns novos passos dados nos processos de canonização em curso? Assim esperamos. Pelo menos seria uma ocasião propícia? Seria uma ocasião boa, sim. Esperemos também que sim, que de facto aconteça. Irmã Ângela Coelho, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia no contexto desta peregrinação internacional aniversária e felicidades para esse trabalho de divulgação da mensagem de Fátima. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.